Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live. Graças a Vou trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando os seus amigos. Lembrando que para conseguir ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original. Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino e você clica, vai lá no vídeo original e comenta. Aleluia. Lembrar os irmãos que amanhã nós temos culto na Reconciliação na rua Henrique Degrefe 241. Às 19h30, na rua Henrique Degrefe 241, às 19h30, nessa sexta-feira. Se colocar no Google Maps, você vai ver lá que é centro. Embora ali seja praticamente início, na verdade é início da Nova Rússia. Sextas-feiras, 19h30. E domingo, né? Domingo de Páscoa, às 19 horas. Já convido que você traga suas crianças, seus filhos, né? Sempre são muito bem-vindas as crianças, eu estou falando, porque vai ser feito ali algumas lembrancinhas, né, de Páscoa para elas, né? Alguns, não sei se vai ser doce, chocolate, alguma coisa vai ser preparada ali para as crianças, então não deixe de trazer o seu filho, sua filha. Nesse domingo, às 19 horas, na rua Henrique Degrefe 241. Lembrando que nossas lives continuam terças e quintas aqui no Facebook e às quartas-feiras no Instagram, a partir das 21 horas. Estamos fazendo uma série, né, queridos, de ensino falando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, que está em Hebreus, capítulo 6. Ontem nós começamos a falar sobre arrependimento de obras mortas. Se você perdeu as últimas lives, elas estão todas ou aqui no Facebook ou lá no Instagram. Acredito que talvez depois eu vou colocar no YouTube. Mas por enquanto estão no Instagram ou no Facebook. Então depois vai ver lá. Mas agora estamos aqui ao vivo. Então vai chamando os seus amigos. Vamos trazer a palavra do Senhor. No final vamos orar pelos seus pedidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Paz do Senhor, irmã Iracema, tudo bem? Você sabe que na verdade, queridos, nós comemoramos a Páscoa sempre sexta, como se fosse paixão, né? E aí domingo é a Páscoa, né, mesmo. Então, sexta, sábado e domingo. Mas a meia-noite que passou, meia-noite de ontem, a meia-noite de ontem foi, na verdade, a Páscoa, que seria segundo o calendário judaico, quando o povo foi liberto do Egito. Aleluia. Vamos orar agora, queridos. Pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Deus, bem-vindo aqui, Senhor. Visita, Senhor, cada família, cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, que teu fogo venha, Senhor, queimando do alto da cabeça, plano dos pés, que a tua paz, a tua alegria, o teu amor, Senhor, a tua glória. Senhor, visite cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual que vai embora. Abre o seu entendimento, Senhor, de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo.
Seja bem-vindo, Espírito Santo. Que a tua glória, Senhor, visite cada família, cada pessoa assistindo no celular esse vídeo. A tua paz, Senhor, a tua alegria, toda a opressão que vai embora, toda a ansiedade, toda a tristeza vai embora. Aqueles que estão enfermos serão curados essa noite. Em nome de Jesus, aqueles que estão tristes sejam animados, Senhor. Aqueles que estão ansiosos, Senhor, a tua paz inunde os corações, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Senhor. Esperamos que a palavra do Senhor nessa noite vai cair em solo fértil, frutificar assim por um em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos dar continuidade à nossa série de ensino. Então nós estávamos falando sobre o arrependimento de obras mortas, que é o primeiro princípio elementar da doutrina de Cristo, que está escrito em Hebreus capítulo 6. Um pouco antes ele fala, né, que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então essa série de ensinos são justamente para te preparar, para daí sim estar preparado para estar preparado a comer o alimento sólido da palavra. Ou seja, você crescer, avançar. E veja que quando ele fala sobre maturidade, ele fala a capacidade de discernir o bem e o mal. Eu e você precisamos ter essa capacidade. Embora as pessoas às vezes pegam aquele versículo isolado, né, que Jesus fala que não, sobre julgar, né? E julgar no sentido de condenar, acusar alguém, um irmão, isso não, né, queridos? Isso não é correto. Porém, julgar no sentido de saber se uma situação é errada ou certa para ajudar alguém ou para, em primeiro lugar, para você olhar para a sua vida e saber o que é certo, o que é errado, o que você deve ou não deve fazer, isso é uma coisa extremamente necessária. Se você não souber julgar uma situação para saber se você deve ou não deve fazer, quem sou eu? Acho que eu posso matar, posso roubar. Não, você não pode fazer isso. Como é que você sabe disso? Você está julgando essa situação. Por quê? Você tem que ter essa capacidade. A Bíblia diz que nós temos que ser adultos no juízo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 14. Adultos no juízo, mas como crianças na malícia. Quando ele fala de capacidade de discernir o bem e o mal, já lembra, né? A árvore da vida, nós já falamos sobre isso. Porém, que Deus não tinha proibido Adão e Eva de tocar. Embora Eva, aparentemente, pensava que não podia tocar. Deus, em momento algum, falou que não podia tocar. Deus falou que não podia comer. E ela pensou que não podia tocar. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Você tem que saber aquilo que é certo e que é errado. O que você não pode é praticar aquilo que é errado. Fazer a vontade de Deus. E arrependimento de obras mortas é justamente uma mudança de mente. A palavra arrependimento fala de mudança de pensamento. Antes você estava fora dos caminhos de Jesus, você pensava que algo era correto. E quando você vem para Jesus, você vai para a palavra de Deus. Vai buscar saber o que a Bíblia diz, se aquilo é ou não é da vontade de Deus. Você vai buscar a vontade de Deus. Então, como que você vai ter um arrependimento, ter essa base, que é o princípio do começo, né? Vamos dizer assim. O princípio do começo de uma vida cristã é o arrependimento. Como que você vai fazer isso se você não souber o que é certo e o que é errado? Por isso que ela é um ato e é um processo. No primeiro momento, a pessoa está deixando, ela sabe as coisas em geral, às vezes que ela já ouviu em algum lugar, ou que ela passa pelo coração dela que aquilo é errado. Mas à medida que ela vai crescendo em Deus dia após dia, ela vai descobrindo mais coisas que ela precisa mudar. E às vezes, no primeiro momento, vai ser aquilo que é pecado de forma geral, vamos dizer assim. Né? Ou seja, a vontade de Deus geral. Mas à medida que ela vai crescendo com Deus, já não é questão de ser pecado assim geral, entende? Passa a ser a vontade de Deus, o propósito de Deus para sua vida. Que não chega, às vezes não chega a ser, não sei se dá para dizer isso, não chega a ser um pecado como as pessoas pensam, entende? Roubar, matar, sei lá, fazer alguma coisa assim. Mas é simplesmente errar o alvo, sair da vontade de Deus. A palavra pecado, no grego, né, é hamartia, que significa errar o alvo. Pecar não está ligado a apenas cometer um crime. Né? Muitas vezes as pessoas pensam apenas em crimes. Mas a tudo que vai contra a vontade de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Lembra que nós lemos lá em 1 Coríntios, ele fala sobre as obras. 1 Coríntios capítulo 3.
Ele fala: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento com um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a base. Mas a partir daí, você se arrependeu, se explicar, aceitou Jesus, você precisa crescer, entender todos os outros princípios que a palavra de Deus ensina, para que ele realmente seja o teu Senhor, né? Se ele é o teu Senhor, significa o teu dono, significa que você vai fazer a vontade dele a partir de agora. E como que você vai fazer a vontade de Deus se você não sabe qual é a vontade dele? Apenas buscando a palavra de Deus. E a continuação fala: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Veja que ele está falando, quando ele fala das obras que se vai construir aqui, ele não está falando necessariamente de pecados já estão, pecados gerais que já estão na Bíblia. Está falando de vontade específica para as nossas vidas. Que às vezes a pessoa, ela fez ali a vontade de Deus geral, mas ela viveu a vida do jeito que ela queria. Eu tenho vontade de fazer tal faculdade, vou fazer. Eu tenho vontade de casar, fazer isso, vou fazer aquilo. E ela foi vivendo a vida dela, as coisas que não estavam especificadas da palavra de Deus, ela simplesmente foi vivendo. Ela não procurou a vontade específica para a vida dela. Então ela fez muitas obras de palha, de feno, de madeira. E quando ela chegou diante de Deus, a Bíblia diz que o fogo veio e queimou essas obras. Ou seja, não era o propósito de Deus para a vida dela. Mas isso não impediu ela de ser salva. A Bíblia diz aqui: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então ele está falando de obras que a pessoa praticou em vida, que não eram da vontade de Deus, mas não chegou a ser algo que tirou a vida eterna dela. Amém? É muito difícil você conseguir definir ou poder dizer para você ou para mim que tipo de obra é essa que pode ser fora da vontade de Deus e ainda Deus da passagem. Mas é que muitas pessoas vivem naquilo que a gente chama da vontade boa. Ela faz aquilo que é o básico, né? Ela se arrepende, aceita Jesus, vai na igreja e tal. Mas ela realmente não ora, no jejum, vai buscar Deus. Qual que é o propósito de Deus para minha vida? Deus, com quem que eu devo casar? Eu quero fazer a tua vontade. Deus, qual faculdade que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? Aonde que o Senhor quer que eu invista? Eu quero viver o propósito, o plano, o projeto do Senhor para a minha vida. As pessoas não fazem isso. Elas vão vivendo a vida dela. Às vezes, pessoas boas, pessoas que têm Jesus e que vão chegar no céu e vão ainda receber a vida eterna. Mas elas fizeram algo. Eu ainda brinco assim, essa pessoa pelo menos fez algo. Porque ela tinha obras de madeira, de palha e de feno, mas ela fez algo. Era de madeira, era de palha, era de feno, mas ela fazia algo. Ela estava tentando buscar Deus, ela estava indo na igreja, de repente ele evangelizava aqui, fazia algo para Deus. Ela estava servindo a Deus, procurando servir, ela estava tentando agradar a Deus. Mas, por algum motivo, ela não encontrou aquilo que era o verdadeiro propósito da vida dela. Mas ela fez algo. Com as melhores intenções, coisas boas. Às vezes a pessoa está servindo na igreja, está fazendo coisas para Deus e glória a Deus, Deus está não é a vontade perfeita dele, mas ele quer que você talvez voltar a orar um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais a Deus, ler um pouco mais a Bíblia, para descobrir o propósito específico, onde você se encaixava melhor, para ser mais frutífero. Mas de qualquer forma, ela fez algo. Por isso que quando veio o fogo ainda queimou essas obras, ainda não a chegou a perder a vida eterna. O problema mesmo quando aquela pessoa que está com Jesus e não faz nada, não há arrependimento, não há transformação. Ela vem para Deus e não tem uma metanoia, não tem mudança nenhuma. Ela não busca Deus de todo o coração. Ela não tem nem as obras de madeira, de palha, de feno. Que dirá obras de prata, de ouro, de pedras preciosas, ou seja, aquela pessoa que fez a vontade perfeita do Senhor.
Veja que arrependimento de obras mortas não fala apenas dos pecados gerais. O que são pecados gerais? Aqueles pecados que você já sabe: roubar, matar, adulterar. Se a pessoa vai lá, sonega um imposto, faz coisas erradas. Tem várias coisas que já estão aqui na Bíblia gerais. Mas existe uma vontade específica para a sua vida que esse não está muitas vezes descrito ali. A Bíblia, embora a Bíblia possa dar uma direção. E aí é muito, muito complicado. Quer dizer, não é complicado, né? Você tem que buscar a Deus e você vai encontrar. E a Bíblia fala: errar o alvo. As obras mortas. Toda atitude contrária à vontade de Deus é uma obra morta. É uma obra morta. A Bíblia nos ensina em Romanos, capítulo 12, no 1 ao 2, diz assim: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou a renovação do vosso entendimento, ou seja, transformai-vos pelo arrependimento. Essa renovação da mente está falando todos os dias. Você tem que deixar os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos para viver a vontade de Deus. Para buscar na palavra de Deus, para orar, para buscar Deus. Quero fazer a tua vontade, quero ser guiado pelo Senhor. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade perfeita para a sua vida. Aleluia. Mas às vezes a gente se contenta com a vontade boa, né? Aquilo que não vai... tem algumas pessoas que falam assim, né? Eu chegando lá no céu, né? Eu já vi pessoa falar assim: eu chegando lá no céu, nem que seja pra... Uma coisa assim que eu vi, nem que seja pra limpar, varrer o chão ali das ruas de ouro, já está bom, né? Tô no céu, tá bom. E realmente, né, queridos? O importante é ser salvo. Mas a Bíblia fala sobre galardão. A Bíblia fala que existem coisas diferentes, que existem galardões. A Bíblia não explica como é que funciona isso, assim, com clareza, muitas coisas. Mas existe galardão. Existe uma vontade perfeita para a minha vida e para a sua vida. Mas eu sou do seguinte ponto: o principal é a vida eterna. Eu me lembro que quando eu estava no colégio, talvez alguns vão pensar que isso seja um pouco exagerado, mas eu me lembro que eu aprendi desde criança que nota boa era nota 8. Olha lá. Então quando eu estudava para tirar 10, eu não estudava para tirar 7. Tinha uma época que a média era 5. Então para mim aquilo o meu objetivo era tirar 10. A minha média pessoal na minha cabeça era 8. E o que acontecia? Muitas vezes eu não alcançava o 10. Mas na minha cabeça, mas o que era interessante é que fazendo assim, nem passava pela minha cabeça a ideia de ficar abaixo da média, porque 5 já estava lá atrás, nem passava pela minha mente a possibilidade de eu tirar um 5. Por quê? Porque eu estava focado no 10. E como eu estava focado no 10, acontecia, né? Às vezes tirar um pouco abaixo. Mas o que eu percebia também, que acontecia muito com os amigos ao redor, é que aqueles que focavam no 5, aqueles que focavam em tirar a média, o que acontecia com eles muitas vezes? É que eles não alcançavam o 5. E ficavam de recuperação, e ficavam sofrendo no final do ano. Ah, meu Deus, como é que eu vou passar de ano? Por quê? Porque ela focou no 5. Então era muito fácil ela cair. Mas quando você foca no 10, pra você chegar, se você tá focado no 10, é muito mais difícil você cair. Aquela pessoa que quer fazer, não, qual que é o básico? A pessoa se engana. Se engana quando vê ela tá fazendo assim, é para as outras áreas da vida da pessoa. A pessoa quer fazer o mínimo. E quando ela vê, ela já tá fazendo menos do que o mínimo. Ela está correndo perigo. Então, eu vou esperar, talvez quando eu estiver bem velhinho, lá na cama do hospital, aceito Jesus, vai dar certo. Vai nessa. Não é uma boa ideia. Melhor você focar no 10.
Aí mesmo que você tira um 9, um 8, já passou da média. Aleluia. A Bíblia nos ensina, queridos. E antes de ler isso, eu quero ler aqui. A vontade de Deus tem um tempo e um modo que precisa ser obedecido. Veja que quando ele fala, né? Para que saibas qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem coisas que são a coisa certa para a sua vida, mas não é o tempo certo. Ou é o tempo certo, mas não é a coisa certa. Por isso tem que estar sempre buscando a Deus, lendo a palavra. Tem coisas que já estão gerais na Bíblia, claras ali para você. O arrependimento de obras mortas é para os salvos, é para os cristãos também. Para aquele que já nasceu de novo. A pessoa que já nasceu de novo, todos os dias ela tem que tomar a cruz, lembra? Todos os dias tem que tomar a cruz e seguir Jesus. Todos os dias ela tem que morrer para ela, mudar a sua mente, deixar fazer essa metanoia todos os dias e deixar os seus pensamentos buscar a vontade de Deus. Em João, capítulo 3, versículo 3, Jesus fala com Nicodemos, ele fala: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. A pessoa que é nascida do Espírito, ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela é levada, é dirigida pelo Espírito Santo. Quando você começa a sua caminhada, a primeira coisa é se arrepender, aceitar Jesus, você nasce de novo. Aí você consegue ver o reino de Deus. Mas é somente quando essa transformação ocorre, esse crescimento ocorre, que você vai realmente entrar no reino de Deus, desfrutar de todas as bênçãos que estão disponíveis para a sua vida. Em Efésios 2, do 8 ao 10, que eu sempre cito, nós vemos um princípio muito importante, que é nós somos salvos não por obras, não pelas suas obras que você foi salvo, mas você foi salvo sim para as boas obras. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando a pessoa vem para Jesus, estava em pecado, fazendo tudo errado, ela simplesmente se arrepende, aceita Jesus e ela está salva. O primeiro passo. Se ela morresse ali, ela estava salva, mas a partir dela ela precisa crescer, ela precisa avançar, porque senão ela vai voltar a praticar aquilo que nos agradava a Deus, vai perder a vida eterna. E ele fala: não de obras para que ninguém se glorie. No versículo 10 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós a Deus, não dá obra, pois somos, versículo 10, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, você nasce de novo, não para continuar vivendo do mesmo jeito. Você nasce de novo justamente para viver as boas obras. Quais obras? Não as obras da lei, mas as obras da fé. Praticar a vontade de Deus, amar a Deus em todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Viver a vontade de Deus. Na verdade, a essência do galardão está em primeiro lugar a amar a Deus em todas as coisas, o próximo a si mesmo, o fruto do Espírito. Não apenas chamado, ministério. Chamado ministério também é importante. Mas o que vai te levar em primeiro lugar a ter o galardão no céu não é apenas o chamado, o ministério. Isso também. Mas em primeiro lugar, o fruto do Espírito. Essa é a essência. Esse é o principal. Se você ter o caráter parecido com o de Jesus. Isso não quer dizer que não vai ocorrer deslizes, né, na vida cristã. Mas a palavra de Deus, ela nos alerta, dizendo que de Deus nós não devemos zombar, pois o salário do pecado é a morte. Amém? A Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participando de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis,
De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, também ceifará. Porque o que semeia para a própria vida, para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então ele está falando de um progresso que todos os dias você está semeando para a tua vida eterna. Semeando as suas atitudes, aquilo que você vive. Da mesma forma, a pessoa pode estar semeando para a carne dela, para sair dos caminhos de Deus. 1 João, capítulo 1, do 5 ao 8. A Bíblia diz assim: ora, a mensagem da parte dele que temos ouvido e nos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, não praticando a verdade. Se, porém, andarmos à luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. O que é esse pecado nenhum? A pessoa vem para Jesus e ela diz: não preciso do sangue de Jesus. Não, você precisa do sangue de Jesus. Você precisa ser transformado. Por isso que ele fala isso. A nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, essas coisas vos escrevo não para que pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado, ou seja, Deus é misericordioso. Mas a questão é que você precisa ter a transformação. A Bíblia fala: ora, se sabemos que temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz: eu o conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Por isso que o arrependimento ele é um ato e ele é um processo. Pode ocorrer deslizes na vida da pessoa, no caminhar. Isso acontece. E nessas situações, né, Deus, ele é como um advogado, você pode se arrepender e voltar. Mas o arrependimento não é só choro, né? Isso não é remorso, como a gente falou na live passada. Não é só o momento de pedir. Pedir perdão faz parte do arrependimento, mas não é arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Você estava num caminho e você muda a sua trajetória. Amém? É confessar e deixar o pecado. Por isso que a base ainda é a mesma. Romanos 10, 9, declarar Jesus como Senhor, né, como dono. E crer com o coração que Ele ressuscitou entre os mortos é o princípio, o primeiro passo para sermos salvos. A partir de então, pela graça concedida pelo Espírito Santo, uma vez salvos, precisamos crescer seguindo os passos de Jesus. Em cada decisão ou atitude que tomar, faça a seguinte pergunta a si mesmo: o que Jesus faria em seu lugar? Somente pela graça em nosso Senhor Jesus, né? Somente a graça de nosso Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo e auxílio da igreja, podemos viver o arrependimento de obras mortas e praticar a vontade do nosso Pai Celestial. Arrependimento de obras mortas, deixar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Se arrepender, confessar aquilo que não era a vontade de Deus e deixar aquilo que não era a vontade de Deus e voltar-se para fazer a vontade de Deus, isso é o arrependimento de obras mortas. Amém, queridos? Vamos orar agora. Se você tem algum pedido de oração específico, pode escrever o seu pedido. Senão vamos apenas orar de modo geral. Mas feche seus olhos agora, coloque sua mente no Senhor agora. A Bíblia diz que tudo quanto pedis ao Pai, crede que receber, assim será convosco. Se alguém disser à montanha, levanta-te e lança no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ela. Quando estiver orando, que você já imagine o seu pedido realizado. Comece já a imaginar você testemunhando, você glorificando o nome de Jesus.
Claro, queridos, que aquilo que vai definir o nosso galardão está bastante relacionado com o nosso ministério, mas em primeiro lugar, a ter conhecido o Senhor Jesus, a viver o amor de Deus, assim como a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 7, que alguns vão chegar no Senhor e falar, mas então nós expulsamos demônios, curamos enfermos, né, fizemos isso e aquilo, né, e Jesus vai falar, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Essa palavra conhecer fala de conhecer intimamente. Pessoas que tinham vivido o mover de Deus. Mas conhecer intimamente o Senhor em primeiro lugar é viver o amor de Deus. Amar a Deus em todas as coisas. Próximo como a si mesmo. Essa é a vontade de Deus em primeiro lugar. E esse deve ser o seu foco em primeiro lugar. Fazer a vontade de Deus. Amar a Deus. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Por isso que é chamado fruto do Espírito. Espírito Santo, ajuda-nos. Vem se traz a convicção do pecado, do juízo sobre mim, sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor. Sem ti nós não conseguimos fazer a tua vontade. Capacita-nos, Senhor, nessa noite a fazermos a tua vontade. Capacita-nos, Espírito Santo, a fazermos a tua vontade. Que o teu fruto, Senhor, o teu amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, fé, mansidão, flua em plenitude nas nossas vidas. Abre, Senhor, nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, declaro o poder de Deus sobre cada pessoa da essa live, esse vídeo. Poder de Deus. Do espírito de enfermidade, espírito de morte, solta essas vezes que estão assistindo essa live, esse vídeo. Seu fogo de Deus queimando da cabeça para dos pés. Do espírito de surdez, cegueira, de enfermidade, fora dessas vidas. Solta em nome de Jesus. Ouvidos abram-se em nome de Jesus. Olhos vejam em nome de Jesus. Cérebros sejam restaurados agora em nome de Jesus. Pessoa com dor nos ouvidos seja curada em nome de Jesus. Toda dor, toda infecção, toda inflamação, fora em nome de Jesus. Todo mal-estar, que é o seu mal-estar, fora em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. De cura, milagres, essas pessoas estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o amor do Pai, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Amanhã, às 19h30, nós temos culto na reconciliação na rua Henrique Degreff 241. E domingo, culto de Páscoa às 19 horas, na rua Henrique Degreff 241, aqui em Ponta Grossa. A partir lá, no domingo, às 19 horas, sexta-feira, 19h30. E domingo, 19 horas. Nós 19 horas. Terça-feira nós voltamos com a nossa live aqui no Facebook. Nós vamos continuar falando, continuar a nossa série. Provavelmente agora é fé em Deus, né? Nós vamos falar sobre fé em Deus. Terça-feira e orar pelos pedidos em nome de Jesus. Quero lembrar também, se você deseja fazer uma doação, né, para a reconciliação, na descrição desse vídeo, na descrição do vídeo você tem o CNPJ da igreja, que é 09 468 671 000156. Na descrição do vídeo, com esse número você pode fazer o Pix, que vai direto para o PagBank, na comunhão cristã da reconciliação, no valor que o Senhor colocar no seu coração. Tá bom, queridos? Muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Isso não só me incentiva, como faz com que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Lembrando que domingo vamos ter lá a distribuição para as crianças de kits, né? Não sei o que vai ser, Lisa, talvez doces, chocolates, algumas coisas que vão ser feitos, né? Então traga os seus filhos nesse domingo, tá bom, queridos? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser.